Olá pessoal, Ivan e FJ Tubes. Pessoal, eu queria falar nessa segunda parte aqui desse projeto do Multipré H2B sobre os prés, né, H2B que a gente tem, porque muitas vezes até causa uma confusão, né, porque na verdade ao longo dos anos devido às pesquisas e necessidades específicas de outros projetos, o amigo Hugo Ribeiro foi desenvolvendo assim, várias soluções de pré-H2B. Né? Na verdade, eu posso garantir para vocês que todos praticamente têm assim, um desempenho bem similar. Só para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui uma tela de uma THD que eu fiz, foi até essa semana. Isso aqui é uma tela típica ó, de um pré-H2B, vocês podem observar o espectro aí, que espetáculo. E a THD sempre gira em torno disso aqui, ó, 0.000, aqui está 4, né, mas se vocês consultarem aí em vídeos antigos, já o primeiro pré que foi desenvolvido, ele já media 0.0005. Tem vídeo aqui no canal de alguns anos atrás, aí talvez uns 3 anos, eu acho. Então, eu queria esclarecer aqui o seguinte: o primeiro pré-H2B que foi feito é esse aqui, ó. Primeiro aqui na tela. Vocês observem que ele é o único dos 5 prés disponíveis que ele tem aqui o soquete, né, de 8 pinos, ó. Ele foi feito dessa maneira, você pode usar tanto o soquete quanto o SMD aqui do lado, tá certo? Esse também é o único pré que ele utiliza dois operacionais, aqui, ó, ICA e CB. Tá? É o único dos 5 que ele exige dois operacionais. É um pré excepcional, igual aos outros, naquela faixa. A alimentação é 12012 AC, aqui, ó. E daí a gente pula para o segundo, que é o de baixo aqui. Na verdade, esses dois aqui foram feitos assim bem próximos. Nesse aqui já é uma outra variação do, do pré-H2B, só que vocês observem o seguinte, ele só tem um operacional e somente SMD. E ele, conforme a gente comenta, né, os pré-H2B eles foram sendo desenvolvidos devido a exigências ou necessidades específicas. Né? Esse aqui eu me lembro, estava envolvido aqui em muita pesquisa ainda de eliminação de ruído e tudo. Vocês observem que ele tem um local para fixar, além do potenciômetro, as fichas RCA aqui, né, os conectores RCA. Você já pode conectar direto aqui e colocar no painel. Nesse projeto também, eu me lembro que o Hugo colocou esse tipo de furação aqui para aquele conector, salvo engano, acho que é SMA, né, para reduzir ruído também. E esse aqui continuou sendo alimentação 12012. Logo em seguida, a gente tem aqui embaixo o terceiro, é o pequenino Magic Pot, né, que na verdade foi um pedido pessoal meu para o Hugo, que eu estava querendo um pré para instalar em gabinetes pequenos e de maneira que pudesse a placa ficar fixa junto com o potenciômetro. Então o Hugo desenvolveu essa solução, muito interessante. Ela continua com a alimentação 12012 aqui. Tem um SMD do outro lado da placa. Essa placa, para ela ficar pequena assim, ela tem componentes nessa parte aqui da frente e na outra parte, entendeu? E também é um pré excepcional.
Salvo engano, eu não me lembro, mas eu acho que essa medição aqui, o que eu mostrei para vocês, foi feito com ele. Então aqui já é outra foto, né? Essa medição aqui, ó, eu acho que foi feito com Magic Pot, mas não faz diferença porque é praticamente o mesmo desempenho, tá? Então esse aqui é o Magic Pot. Em seguida, o Hugo desenvolveu essa versão aqui, Launois, LN, foi em 22, ele desenvolveu, e essa versão aqui já tem algumas alterações interessantes. Ele continua sendo aqui só SMD aqui, fichas SMA, e além das fichas SMA, ele manteve aqui, ó, a possibilidade de fazer a fixação das fichas RCA na própria placa, e também, de acordo com a necessidade dele lá, de mitigação de ruído, o que ele fez? Ele colocou aqui, ó, a alimentação mais e menos VCC na placa, eliminou o AC da placa. Acontece o seguinte, o DC aqui no Brasil a gente utiliza pouco, geralmente a gente faz a alimentação com 12012, né, um trafozinho pequeno. Então o Hugo lá nos projetos dele, ele fez essa alimentação aqui mais e menos VCC, e essa alimentação vem de onde? Essa alimentação vem de uma placa que ele fez, a placa Soft Start, e que fornece a alimentação corrente contínua para evitar aqui que na placa do pré você tenha a corrente alternada, a C, né, que tem aqui nas anteriores. Ele conseguiu mitigar mais ainda ruídos, né, mas basicamente não fez tanta diferença em termos de níveis de THD e tudo. Fez diferença na parte que ele conseguiu mitigar mais ainda os ruídos, entendeu? Mas como aqui no Brasil a gente utiliza mais a alimentação 12012, e também para evitar que a pessoa que queira ter um pré-H2B tenha que ter a placa Soft Start, né, para ter essa tensão contínua, o Hugo me repassou orientações, então eu faço uma modificação aqui na montagem, de maneira que a alimentação aqui, ó, continua sendo 12012AC. E finalmente a gente tem o quinto pré, que esse último aqui que ele fez para montar junto com o gabinete HQA, o último amplificador que ele fez, né, que é um espetáculo, em que ele basicamente é o mesmo projeto, vocês vejam em cima aí bem parecido, né? Aqui os RCA, os SMA, permaneceu com a alimentação mais e menos VCC aqui, para eliminar o AC, e colocou aqui mais 2 filtros aqui dos 4 que tinha aqui, e basicamente foram essas alterações para tentar eliminar mais ainda ruído, né? Na verdade, quem conhece aí o amigo Hugo Ribeiro sabe que ele realmente é um obstinado, né? Mas, então, a última versão de pré que tem, esse aqui que é o ULN, eu às vezes monto esse, às vezes eu monto LN, para projetos de gabinete menores e tudo, eu utilizo aqui o Magic Pot, que é esse primeiro aqui da tela, e tem alguns amigos que, na verdade, até exigem. Eu já tive casos aqui de colegas que solicitaram pré-H2B e que solicitam essa primeira versão aqui, ó, que é a versão que com 2 operacionais. Eu tenho amigos aí que não quer nenhum dos outros, só quer esse aqui, ó, esse de 2 operacionais, tá? Na verdade, o, conforme eu falei no início desse vídeo,
a performance deles são bem similares, né? Essa tela aqui a gente vê. Se vocês verificarem aí vídeos anteriores, vocês vão ver que a medida é a mesma, é em torno disso aqui, sendo que os últimos, o Hugo conseguiu assim mitigar mais ruído, mas eu sempre comento isso com o Hugo, né? Eu falo, Hugo, na prática, para mim aqui, nas audições que eu faço, todos eles têm o mesmo desempenho, e é isso que eu informo, né, pro pessoal, e por isso eu não tenho preferência, às vezes eu monto um, às vezes eu monto outro, né, para disponibilizar aí para quem está interessado. O melhor operacional que eu gosto para usar com pré-H2B é esse LM4562 aqui. Ele está indicado aqui nesse primeiro pré, e está indicado aqui também, ó. Aqui o Hugo já indicou outros, para vocês terem uma ideia, OPA 1656, 1612, aqui o 4562 e o NS 5532. Eu já liguei ele com todos esses, inclusive o NS 5532, que é um excelente operacional também, só que tem um detalhe com relação aqui aos prés. Eu não sei se o pessoal tem essa mesma vivência, mas todos os operacionais que eu tive contato aqui no Brasil, todos falsificados. Eu nunca peguei um operacional bom aqui. Então, de maneira que, por exemplo, quando eu monto um pré, todos os operacionais que eu uso, a maioria é LM4562, é tudo importado, da Mouse ou DigiKey. Eu tenho uma quantidade aqui que eu comprei quando fiz viagem para o exterior, na DigiKey, e eventualmente assim o Hugo às vezes me manda alguns que ele tem lá e tudo para eu poder montar esses press. Então, de maneira que pode desistir se você vê aí, se vocês encontrarem 5532 em lojas aqui no Brasil, que é o único que às vezes tem disponível, pode estar certo que ele vai ser falsificado. E eu já comprovei isso mediante essa medição aqui, ó, que eu mostrei, a medição de THD. O operacional falsificado ele não consegue chegar nesses valores aqui. Eu não tenho um espectro desse, é completamente diferente. Isso eu já comprovei aqui por várias medições, então eu falo isso com certeza. Então, pessoal, assim, aqui são os 5 prés, né? Nesse projeto do Multipré H2B, eu vou utilizar ali, por questão de espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar uma placa, acho que esse aqui, o LN, ou pode ser LN também, eu vou ver, essa aqui é até um pouquinho menor, né? Talvez eu monte com esse, vou ver. E o outro é o Magic Pot, que é o pequenininho, que é para caber ali no gabinete que eu mostrei aí no primeiro vídeo. Com relação a ligações e como que isso vai ser feito, vai ser objeto de experiência. Eu já tenho uma pré-indicação do amigo Hugo sobre esse projeto no Multipré. Eu já tive oportunidade de conversar com ele a respeito e ele me repassou algumas orientações, mas como tudo aqui, né, nos projetos, experiências que a gente faz, tem que ser testado, medido, né? Então não dá para saber aí como que vai ficar. Vamos ver aí no desenrolar aí do projeto, tá certo? Então isso aí, esse é o segundo vídeo da série e eu queria aqui falar um pouco sobre os prés H2B, né? Porque são muitas opções e no final das contas isso aí fica meio que perdido no tempo, né? São anos de trabalho aqui, de medições, experiências e buscando aí mitigação de ruído e maneira que quando a gente instala um pré-H2B com um amplificador H2B, quando a gente tem o silêncio absoluto lá, né?
Isso é resultado aí de muita pesquisa e, enfim, é realmente um trabalho muito árduo, né? O interessante aqui nesse pré, eu estou vendo aqui, esqueci de mencionar, ele tem LEDs. Eu acho que é o único que tem LED. Então, assim, cada um tem uma coisinha a mais. Eu me lembro que salvo engano, eu tinha pedido o Hugo para colocar um LED para poder indicar e levar no painel. Eu suponho que tenha sido isso. Mas, enfim, cada um tem aqui uma coisinha a mais, outra a menos, mas no final das contas os projetos dão todos esse resultado aí espetacular, que quem tem um pré-H2B sabe qual que é o resultado. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e um grande abraço.